Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Uzias e seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Vida. Aqui nós refletimos sobre a palavra de Deus e buscamos desenvolver maturidade espiritual e intimidade com o Senhor. Eu peço desde já que você deixe o seu like, esteja curtindo esse vídeo e compartilhe com pessoas que você queira abençoar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque assim nos ajudará a levar essa mensagem a muito mais pessoas. E agora vamos à nossa devocional de hoje, logo após a nossa vinheta. Estamos com uma série de devocionais baseadas nesse livro do pastor Carlos Damasceno, da Power Church, ali em Belo Horizonte. E hoje vamos estar refletindo sobre o quarto capítulo, o processo do foco. Um passo essencial para você avançar no seu propósito com Deus. E o texto básico para a nossa devocional de hoje é Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele entendia o poder de manter o foco, de caminhar para um alvo, de ter um objetivo proposto. Ele sabia para onde estava indo. E você? Você sabe qual é o seu alvo? Ou você está parado no meio do caminho? Muitas vezes, por não ter o objetivo traçado para o nosso desenvolvimento espiritual e para o nosso relacionamento com Deus, nós nos encontramos estagnados, parados. E passa semanas, meses e anos e não nos movemos em direção àquilo que está proposto para nós. Você tem definido qual é o seu propósito? O processo do foco é uma decisão contínua de eliminar as distrações e manter o olhar no Deus que chamou você para fazer a vontade dele. O foco é a ponte entre o propósito e a realização. Foco espiritual não é só fazer menos coisas, mas é fazer as coisas certas, guiado por Deus. É olhar para Deus e entender aquilo que Ele quer e não se desviar, nem mesmo com cansaço, com ruídos, com distrações, com problemas, com lazer. Focar naquilo que está colocado como alvo para nós. Focar naquilo que Deus quer que seja prioridade na nossa vida. Eu não sei se você já viu, mas tem na internet um vídeo do Tour de Ciclismo em Paris, em que o bloco principal de atletas está à frente, seguindo fixamente o líder da corrida, e ele vai guiando e todos tentando alcançá-lo, até que por um lapso, por uma distração, ele esquece o percurso. Ele entra por uma rua lateral e todo aquele bloco de ciclistas que estava atrás dele vão juntos. E eles se desviam da linha de chegada. E quem ganhou a corrida foi um ciclista que não estava cotado para vencer. O que ele fez? Manteve o foco no lugar certo. Na fé é a mesma coisa. Se você olhar para o passado, olhar para os seus erros, olhar para as comparações, você perde o ritmo, você estagna ou você perde a direção e não conclui aquilo que você foi chamado para fazer. Por isso, é muito importante entender o processo do foco. Hoje, são muitas coisas que tentam nos tirar do alvo. Então,
3 atitudes para que nós possamos viver plenamente esse propósito, sermos edificados por ele e termos uma vida poderosa. Primeiro, tenha consciência de qual é o propósito, o que Deus quer de mim. Você já parou para fazer essa pergunta? Será que o que eu tenho realizado é exatamente o que Deus deseja que eu faça? Eu posso estar fazendo um monte de coisas corretas, mas se não é o que Deus quer que eu faça, tudo isso vai estar errado. Segunda coisa, depois de identificar o seu foco, elimine as distrações. Existem muitos ladrões de tempo, coisas que roubam a nossa atenção. O que está roubando a sua atenção? O que tem te desviado de se concentrar e seguir de maneira firme aquilo que você tem como propósito? E a terceira coisa é persistir até o fim. Nós estamos repletos de iniciadores, mas nós não temos finalizadores. Geralmente as pessoas começam com um impulso muito grande, mas no meio do caminho elas desistem por falta de perseverança. Então, continue caminhando, mesmo quando cansa, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando as pessoas ao seu redor não valorizam. Continue firme no propósito de Deus. Essas 3 atitudes vão te conduzir de maneira perseverante a alcançar o alvo. Como diz o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficaram, prosseguir firmemente para o alvo da soberana vocação. Lembre-se, quem vive distraído não chega no seu destino. E aqui entra algo muito importante que nós vimos na devocional passada, o processo de obediência. Obediência é seguir os passos de Deus mesmo quando não é fácil. E manter o foco é uma forma de obediência. E isso exige uma fé prática, para caminhar na direção de Deus diariamente, com persistência, perseverança e fé, mesmo sem ver tudo ainda, crendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Quando nós escolhemos focar na palavra, na oração e na missão que recebemos, nós estamos obedecendo. E essa obediência constante gera crescimento, maturidade e frutos espirituais. Quem anda com Deus, anda com direção definida e sabe onde o seu caminho vai terminar. Você pode fazer isso hoje. Tomar a decisão de viver o processo do foco. Inicie o seu dia tirando um tempo e perguntando a Deus: qual é o meu propósito hoje? E deixe que Deus defina aquilo que Ele quer para o seu dia. Depois, corte toda a distração. Rede social, preocupação, comparação, dificuldades, crises. Não deixe nada disso se colocar entre você e aquilo que Deus preparou para você viver. Em terceiro lugar, decida avançar, mesmo que aquele alvo pareça algo pequeno. Conclua, faça o que Deus definiu no seu coração. Faça isso todas as manhãs. Lembre-se que nós fomos chamados para viver um dia de cada vez. E cada dia vivido seguindo o propósito do Senhor é um dia vitorioso. Então persevere. Esse é um processo através do qual Deus vai estar nos conduzindo durante toda a nossa história. Mas basta cada dia o seu mal. Caminhar com foco definido é uma tarefa que nós precisamos realizar hoje. Então, não se distraia pelo caminho. Não deixe que nada te impeça de caminhar firme em direção àquilo que Deus propôs para a sua vida hoje. Amém? Vamos orar? Diga ao Senhor que você quer viver uma vida com foco, que você quer cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Tome a decisão de eliminar tudo que te atrapalha caminhar com o Senhor, tudo que te distraia, tudo que te impeça de cumprir aquilo que Deus tem para você.
Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a nossa vida não é aleatória. Ela caminha para um projeto, ela caminha para um propósito, ela tem um foco, ela tem um alvo. E esse foco é o Senhor. É fazer a tua vontade, é cumprir o teu querer. Por isso, ó Deus, fale com cada um de nós. Esteja, ó Deus, direcionando-nos para o centro da sua vontade. Nos dê a perseverança e a fé necessária para que possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor disser para nós. Repreenda, ó Deus, todas as distrações. Não permita, ó Pai, que o cansaço venha nos tirar do caminho que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa-nos assim, ó Deus, e que possamos crescer durante esse processo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus falou ao seu coração nessa mensagem, não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir. Compartilhe com pessoas que você queira abençoar e escreva aqui nos comentários: eu escolho viver com foco. Compartilhe aquilo que Deus falou ao seu coração. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, porque você vai estar auxiliando esse ministério e nos ajudando a alcançar muitas pessoas. Nos vemos amanhã para mais um devocional. Um beijo no seu coração e até lá.